A gente está falando essa noite do Evangelho, que o Evangelho faz na nossa vida da maneira mais simples, mais objetiva, mais concreta. Nós vimos aqui os testemunhos das vidas que o Evangelho alcançou e a maneira como o Evangelho tocou nesses corações e trouxe essas vidas preciosas para a comunhão com Deus. Mas nós vamos ter daqui a pouquinho um segundo momento, que é a celebração da ceia, quando a gente vai se lembrar justamente do momento em que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, e a gente está se lembrando do que Jesus Cristo falou aqui no início do seu ministério, quando começou a pregar, dizendo: olha, eu trouxe o Evangelho para vocês. Então, arrependam-se. Deixem-se transformar pelo Evangelho, deixe que o Evangelho mude os caminhos de vocês, os rumos da vida de vocês. Mas ele diz uma segunda coisa, ele diz: tenham fé, confiem. E é exatamente isso que simboliza esse momento que teremos daqui a pouco, quando nós vamos comer juntos do pão, que nos lembra o corpo de Jesus crucificado por nós, e beber juntos do cálice, que simboliza e representa o sangue de Jesus derramado por nós. Isto é, o momento da ceia nos remete diretamente ao que Jesus fez na cruz por nós. E é aqui que entra exatamente o que ele pede, para confiarmos no que ele fez. E isso não é fácil. Ter fé e ter confiança que o que ele fez basta, é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente fica buscando motivos que nós podemos ter para apresentar a Deus e para dizer: olha como eu sou bom, ou olha o bem que estou fazendo, ou olha como eu estou tentando andar direitinho, ou então olha como eu estou frequentando a minha igreja, ou olha como eu tenho aqui uma religião direitinho, ou olha como eu conheço a Bíblia, conheço os textos da Bíblia, ou olha aqui como eu sou um bom profissional, olha aqui como eu sou um bom marido, olha aqui como eu sou um bom filho. E a gente fica rascunhando essas justificativas para apresentar diante de Deus, como se isso fosse o problema. Isso não é o problema. O nosso problema com Deus não é o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Isso nunca foi problema para Deus. Porque há pessoas que são realmente excelentes pessoas, gente de caráter ilibado, gente que só faz o bem. Há pessoas assim. O problema não é o que fazemos ou deixamos de fazer. O problema é por dentro. O problema é o que somos. E aí, Jesus Cristo colocou uma régua bastante rígida nisso. Quando ele disse: olha, todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus nos ordenou, tudo que se refere ao que precisamos fazer está resumido em duas coisas. Vocês precisam amar a Deus acima de todas as coisas. E vocês precisam amar o próximo como a si mesmos. Toda a lei, toda a expectativa de Deus, tudo o que ele planejou se resume a isso: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E é justamente aí que nós temos um problema enorme. É justamente aqui que temos uma coisa insolúvel. Porque quando a gente para analisar a nossa vida e perguntar se fazemos isso, nenhum de nós, por mais bom caráter que seja, por mais boas atitudes que tome, por mais direitinho que tente andar, quando perguntados: você tem amado a Deus acima de todas as coisas, em todos os momentos? A gente sabe que não. A gente sabe que nem sempre. A gente sabe que não há como dizer
que Deus ocupa prioridade na nossa vida em todos os momentos. Não, há coisas que estão na nossa prioridade, muitas vezes no lugar de Deus na nossa vida. E a outra pergunta é tão frustrante quanto essa. Se nós temos amado o próximo como a nós mesmos sempre, sem falhar nunca, em nenhum momento, o próximo foi sempre o nosso objeto de amor maior, o próximo a gente sempre quer bem, o próximo a gente sempre fez o bem, só temos os melhores sentimentos para com o próximo, sempre. Toda vez, nunca prejudiquei ninguém, nunca. Nunca magoei ninguém, nunca. O que é que eu sinto por algumas pessoas? Aquele momento de inveja, aquele colega de trabalho que foi chamado para ocupar a função que eu estava querendo e que eu achava que merecia, e vem aquela pontada de inveja intolerante que me fez perder o sono à noite. E aquele momento de ciúme, quando eu me senti rejeitado, e aquele momento de mágoa que eu guardei no coração, aquele ressentimento que ficou me carcomendo por dentro. E as pessoas que eu nunca matei, mas que eu desejei que desaparecessem da face da terra. E às vezes tantas que eu botei a cabeça no travesseiro e descobri que não, nem sempre eu amei o outro como a mim mesmo. Então as duas perguntas são tremendamente inquietantes. Por isso que quando a gente olha para a cruz e vê Jesus morrendo ali, é muito difícil a gente confiar que aquilo basta. A gente acha que sempre tem que fazer alguma coisa para conseguir o perdão de Deus, para conseguir o amor de Deus. Não. Jesus já fez tudo. Aquele filho, quando volta para casa, o pai dizia a ele: pode entrar. A casa é sua, a festa é sua. Você não tem dívidas. Aqui você não tem dívidas. E só absorveu o filho nos seus braços e depois o levou para festejar a sua volta. É assim que a graça de Deus faz conosco. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora é muito difícil a gente crer que essa graça basta. É uma fé que não é simples. Que nós somos tentados pela nossa arrogância e pela nossa vaidade sempre a achar que a gente pode pagar a Deus de alguma forma. Sempre a achar que nós podemos fazer algo para Deus para que sejamos justificados, quando Ele diz: não adianta, não adianta. Nem sempre vocês amam a Deus acima de tudo, nem sempre vocês amam o próximo como a vocês mesmos, vocês podem tentar e não conseguem. Não há cumprimento dessa lei. É nesse sentido que o apóstolo Paulo dizia: olha, se Deus fosse nos justificar por cumprirmos a lei de Deus, nós éramos os mais desgraçados, porque ninguém seria aprovado. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: então confia. Que o Evangelho, aí, a boa nova, a boa notícia é o seguinte: vocês não conseguem, mas eu já consegui na cruz. A boa nova é a seguinte: vocês podem ser perdoados porque eu conquistei o perdão de vocês. E a boa nova é a seguinte: agora Deus não olha mais para a gente, Ele olha para o que Cristo fez. Nós somos colocados à sombra de Cristo e Ele nos cobre com o manto da sua justiça, e quando Deus olha para a gente, já não vê mais a nós, mas vê o manto da justiça de Jesus nos cobrindo. Mas é difícil a gente crer que isso basta. Mas o que Ele está pedindo para fazermos é exatamente isso: creiam que isso basta. É isso que significa crer no que Jesus fez como
todo suficiente que precisamos. É isso. É que o que ele fez, ele pagou até a última dívida que tínhamos com Deus, até o último pecado a ser perdoado, até a última culpa que tínhamos, Jesus Cristo carregou todas elas na cruz do Calvário. Por isso ele começa o seu ministério dizendo, olha, o evangelho é esse. Arrependam-se, deixem-se mudar, porque eu sei que vocês não conseguem, mas a graça de Deus, o amor de Deus, consegue mudar a nossa vida e consegue mudar o seu rumo. E aí, quando somos batizados, é isso que a gente está dizendo, Jesus fez isso, mudou a minha vida. Aqui, quando a gente for agora participar do pão e do cálice, você está dizendo, olha, isso aqui bastou para mim. O que Jesus Cristo fez por mim foi suficiente. O que ele fez me basta. E aí vai acontecer o seguinte, quando formos nos encontrar com ele, e esse dia chegará para todos nós, quando nós nos encontrarmos com ele, e Deus nos perguntar, você me amou acima de todas as coisas, sem falhar nenhuma vez, de modo perfeito, nós vamos dizer não. Não amei. Amei algumas vezes e amei muito, mas nem sempre. Tu foste minha prioridade algumas vezes, mas não foste sempre. Bom, e você amou o próximo? Como a você mesmo? Sempre, em todos os momentos, a gente vai dizer não. Amei algumas vezes eu fui muito próximo de alguém, ajudei alguém, estendi a minha mão a alguém, dei meu amor e meus melhores momentos a muita gente, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Não amei sempre, nem foi a todos. E aí ele vai fazer a terceira pergunta. E você confia que o que Jesus fez por você na cruz é suficiente para cobrir tudo isso e para que você possa entrar aqui com tudo perdoado e resolvido? Aí a gente vai poder responder sim. Eu creio que o que Jesus fez por mim é suficiente para isso. Seria mais ou menos como se a gente passasse uma pergunta aqui para vocês, dizendo, se você morresse agora, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu? E talvez a gente fosse buscar alguns desses motivos, mas só tem uma resposta para isso. Só tem uma resposta. Deus não tem nenhum motivo para nos deixar entrar na sua presença, nenhum. Mas nós vamos entrar na presença dele porque Jesus Cristo conquistou isso para a gente. E é isso que ele está falando sobre ter o evangelho. É isso, é simples assim. É crer e confiar. Arrependa-se e creia, arrependa-se e confie. A boa nova de Deus é essa, o que a religião não pode fazer por você, o que o líder religioso não pode fazer por você, o que seus sacrifícios não podem fazer por você. Jesus Cristo pode e fez, e nos cobre com a sua graça. Essa noite eu queria convidar você a fazer isso, a deixar que Ele mude a sua vida, mude seu caminho. Esse toque no coração de Deus que você está sentindo agora, esse toque de Deus no seu coração, que essa noite você está sentindo, abra o seu coração, deixe Jesus reinar nele. O que nós precisamos é disso, é de a graça de Deus na nossa vida. Essa é que é a experiência com o Evangelho. A experiência com o Evangelho é isso, é ter Jesus na vida. Ter o Evangelho na vida é ter Jesus na vida. Ter Deus na vida é ter Jesus na vida. Ser habitado por Deus significa ser habitado por Jesus. Quando deixamos que Jesus entre em nossa vida, estamos deixando que Deus entre, que Ele seja o nosso Senhor, Salvador e Redentor. Jesus veio mostrar isso. E o que a gente responde é isso, eu creio.
que eu estou convidando você a fazer essa noite é confiar que aquilo foi suficiente. É dizer, eu creio que o que ele fez foi suficiente para mudar minha vida, para tirar minhas culpas, para fechar minhas feridas, para me fazer uma nova pessoa. Foi suficiente para que eu conheça o seu amor e a sua graça. Foi suficiente para que eu possa ser uma bênção para os outros. Foi suficiente para que eu seja uma bênção para a minha família. Foi suficiente para me fazer uma pessoa melhor. O que Jesus fez foi suficiente. É para isso que ele está chamando a gente a confiar. Quando ele dizia a alguém, segue-me, era isso que ele estava chamando, vem seguir-me, vem confiar, confie que o que eu fiz foi suficiente. E é isso que eu estou convidando você a fazer. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu estou cansado de lutar sozinho. Estou cansado de me espernear sozinho, buscando justificativas para mim mesmo, mas eu sei que em Ti eu encontro essa realização maior, essa graça, esse amor. É essa confiança e essa fé que eu estou convidando você a ter essa noite de coração aberto. E eu queria orar por você, aí onde você está, se nessa noite você está dizendo, olha, eu preciso disso, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus no meu coração, eu preciso de Jesus no meu caminho, eu preciso de Jesus na minha casa, eu preciso de Jesus no meu trabalho, eu preciso de Jesus comigo. Eu confio, eu creio que Ele pode fazer isso, eu creio que o que Ele fez é suficiente, eu creio que Ele está aqui agora e pode habitar em mim e transformar a minha vida, eu creio. Então, se você crê nisso essa noite, se você está dizendo, sim, eu creio, é isso que eu quero, Jesus na minha vida, e nessa noite, você está dizendo isso para Ele, para o Senhor, convidando a ser o seu Salvador e o seu Senhor, eu quero orar por você, onde você estiver. Há algumas pessoas aqui que já estão orando por você agora, por sua vida, e eu também quero orar. Se nessa noite você está dizendo, eu preciso de Cristo, eu quero Jesus, e meu coração está aberto para tê-lo na minha vida, para recebê-lo na minha vida, fique em pé aí no lugar que você está, que eu quero orar por você agora. Qualquer lugar que você estiver sentado, isso, pode ficar em pé, pode ir se levantando, isso, se você está dizendo, eu quero isso na minha vida, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus no meu caminho, se você está fazendo isso de coração, lá na galeria, se houver alguém, pode ficar em pé, eu quero orar por você, fique aí em pé, no lugar que você está, isso, vá se levantando, e vá dizendo com o seu coração que você quer Jesus na sua vida, como tantos que Jesus tem alcançado com a sua graça e pode alcançar você também. Isso, fique em pé. Eu estou vendo algumas pessoas ainda se levantando. Vá se levantando, fique em pé que eu quero orar por você agora. E nós vamos juntos à presença do Senhor. Me acompanhe em oração, por favor. Senhor querido, cada um no lugar em que está com o seu coração aberto agora, confessando a sua fé em Ti e querendo para si o que o Evangelho veio trazer. Nós te agradecemos porque tudo aqui foi mensagem do Teu amor e da Tua graça. As músicas que ouvimos, os batismos que assistimos, as orações que foram feitas, a alegria dos corações aqui, tudo é testemunho do que Teu amor e Tua graça fazem por nós. E te pedimos para que esse mesmo amor e essa graça agora possa inundar os corações dessas pessoas que se levantaram. Que saiam daqui, Senhor Deus, tendo essa experiência verdadeira e concreta com Teu amor e com a Tua graça. Entraram
ouviram o Evangelho e quando saírem, que levem nas suas vidas o Senhor Jesus para sempre. Nós te pedimos, pela graça e pela misericórdia que Jesus veio nos revelar. Amém. Amém.